Boa noite, amigos e amigas. Nós estamos iniciando mais um programa da série Eleições 2024, aqui na TVC Gazeta, e recebendo mais um pré-candidato a prefeito de Araçatuba. Outros já estiveram aqui comigo e hoje eu tenho o prazer e a honra de receber para uma conversa franca e aberta o coronel da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo e chefe de gabinete da Prefeitura Municipal de Araçatuba, Deocleciano Borella. Mas antes da gente começar essa conversa, eu quero chamar a repórter Joyce Bonielli para que ela nos traga um rápido perfil, nos mostrando quem é o pré-candidato Borella. Boa noite, Joyce. Boa noite, Bittencourt. Deocleciano Borella Júnior é natural de Araçatuba, tem 63 anos, é casado e tem 2 filhos. É bacharel em Direito pelo Centro Universitário Toledo e se formou na Academia da Polícia Militar do Barro Branco e hoje é coronel aposentado da Polícia Militar. Foi comandante da companhia da PM em Santa Fé do Sul, Birigui e Penápolis, mas terminou sua carreira na polícia em Araçatuba, comandando o 2º Batalhão da Polícia Ambiental. Ocupou cargos como coordenador operacional, subcomandante e chefe de Estado-Maior na PM. Em 2017, assumiu como chefe de gabinete da Prefeitura de Araçatuba e em 2023 se filiou ao PSD. Borella, a gente sabe que você hoje ocupa uma pasta importante dentro do governo, você é o chefe de gabinete e eu sei o quanto é importante essa pasta para o governo. Mas você antes foi secretário de administração no início do governo, foi isso? Na verdade, no início nós acumulamos a administração e a chefia de gabinete, mas são 2 pastas muito carregadas, então não tem como uma pessoa sozinha acumular essas 2. Então, fiquei ali por 2 meses até que a gente conseguisse um nome para que ficasse com a administração, então posteriormente eu só fiquei com a chefia de gabinete. Como disse, são 2 pastas muito carregadas, muito complicadas. E para você que está se lançando pré-candidato, eu acho que a chefia de gabinete já é praticamente exercer a administração, né? Porque tudo passa por ali. Na verdade, como eu estou com o Dilador e a Edna desde o primeiro mandato, inclusive ajudei ativamente na colaboração do plano de governo dos 2 mandatos, então eu tinha uma visão bem ampla de quais eram as ideias. E quando você chega ali na prefeitura, quando você está fora, você tem uma série de ideias, projetos, e quando você chega ali, aí você começa a ver a realidade. Então, por isso que hoje eu vejo, olha, quando você for fazer um plano de governo, coloque seus pés no chão. Porque a hora que você chega na prefeitura, a hora que você vê a verdadeira realidade, você vê que não é tão fácil você colocar em prática tudo aquilo que você falou. E mesmo assim, essa atual administração praticamente colocou 98% do plano de governo, ela conseguiu colocar em prática. Essa eleição, após a confirmação do seu nome na convenção municipal do seu partido, será a primeira disputa eleitoral sua, né? Como é que você está trabalhando isso no seu íntimo? É uma surpresa até para mim, né? Porque, na verdade, não foi uma coisa projetada. Mas quando você entra, eu acho que você é uma pessoa que sabe muito bem, porque você vive nesse meio político, já trabalhou, inclusive, diretamente na prefeitura, você acaba se envolvendo. E aí você está num grupo e acabaram me convencendo, como eu disse, não era o meu projeto, mas acabaram me convencendo e eu aí também me convenci, tive o aval da minha família, porque também você tem que conversar com a patroa, porque não é tão simples assim, a vida da gente ela muda totalmente, então aí acabei concordando, porque tem como você fazer uma mudança. Eu vi que ali na prefeitura você consegue mudar a vida das pessoas. Sim. Então, se você fazer um trabalho sério, com competência, com honestidade, com muito cuidado, você consegue mudar. E quando eu olho para trás, lá em 2017, e vejo o que foi feito, então eu acho que vale a pena você colocar o seu nome para ajudar nesse trabalho, para melhorar essa cidade, que eu fui nascido e criado aqui, praticamente a maior parte da minha vida profissional eu exerci aqui, porque a minha profissão, a minha antiga profissão era meio complicada, né?
Porque a cada promoção que você tinha, você, se não tem vaga aqui, você é transferido. Mas meu porto seguro sempre foi Araçatuba. Eu ia embora, mas assim que conseguisse um retorno, eu estava aqui. Você tocou numa questão aí que eu entrevistei outros pré-candidatos já, e eu estava sempre lembrando eles que o pré-candidato ele tem que passar por duas convenções, a convenção do partido e a convenção familiar. Você tem que ter aprovação de casa para a coisa caminhar bem. Eu tenho acompanhado o seu trabalho desde o início e ouvido falar muito do seu nome. Cheguei a conversar com você uma ou duas vezes sobre essa possibilidade de você ser o candidato a prefeito de Araçatuba. E eu, sinceramente, nas duas vezes que eu conversei com você, você me pareceu muito mais confortável como vice-prefeito. Era assim mesmo lá atrás? Era. Mas como eu disse aqui na política, né, tem até um ditado aí que a gente ouve, porque depois que eu comecei a trabalhar aí na prefeitura, a gente ouve. Na política, você olha para o céu, tem uma nuvem, daqui a pouco ela não está mais lá, mudou tudo. Então, eu diria que foi mais ou menos isso. Eu tinha até me proposto, na pior das hipóteses, ser um vice, se eu fosse entrar na política. E acabamos virando, e hoje eu estou aí, meu nome, disponibilizei meu nome, o grupo que nós estávamos também quis meu nome, por isso que eu acabei concordando em sair. Como é que foi a primeira conversa sua com o dilador, no instante que o dilador falou, olha, não tem jeito, a gente vai precisar de você como candidato a prefeito? A minha primeira resposta foi não. Não. Foi não. Aí depois, com conversa do grupo, muita insistência, aí nós chegamos à conclusão que eles me convenceram, e eu também me convenci, porque é importante eu estar disposto, né? Porque, como eu disse, repito, não é uma tarefa fácil. Ser um prefeito não é brincadeira, não é uma empresa que tem 5.000 funcionários e você é responsável pela vida de mais ou menos mais de 200 mil pessoas. Então você não pode brincar. Não é chegar ali, olha, eu tenho um sonho de ser prefeito. Não. Você tem que ter responsabilidade, você tem que saber que ali você vai ter que trabalhar 24 horas por dia e você não vai conseguir fazer tudo que você pretende, porque os problemas são diversos. Eu falo que na prefeitura não tem um dia igual ao outro. Todo dia tem uma novidade, todo dia tem um problema, tem um problema que você precisa resolver, e são problemas que surgem de todas as áreas. Vamos dar o exemplo do que aconteceu dias atrás lá no Rio Grande do Sul. A cidade estava tudo tranquila. Eu fui representante da Defesa Civil por 9 anos aqui na região e aconteceu, destruiu a cidade. E aí o gestor público, ele tem que trabalhar para fazer aquela cidade voltar a funcionar. Você já parou para pensar o que é isso? Pessoas desabrigadas, sem hospitais, sem nada. E é o gestor que vai ter que achar uma solução. Encontrar um caminho, entendeu? Né? Então, é difícil. É difícil. Eu penso assim, que você, durante 7 anos e 5 meses, foi para você uma grande escola isso, né? Foi a melhor escola que eu tive. Eu falo assim, eu fui policial militar, fiz 3 anos de academia, sou bacharel em Direito, também fiz a academia da Polícia Federal antes de eu entrar na Polícia Militar. Trabalhei em várias cidades, comandei um batalhão da Ambiental, que a área ia de Bauru até Rosana, então são 180 cidades. Mas o que eu vivi ali na prefeitura é coisa ímpar, porque ali você vê de tudo. Você tem que ter uma noção muito... Eu sou bacharel em Direito, mas como eu disse, é um direito assim, da parte mais pública, então aprendi, ali você tem que saber de saúde, você tem que saber de obra, e tudo isso aí passava por mim. A licitação, às vezes quando eu criticava, às vezes, um ente público porque aquela obra não andava, porque aquela obra não saía, pô, mas demora tanto assim para fazer uma licitação? Demora. E quem que faz a demora? A lei. São muitos passos que você tem que seguir, é muito complicado, se você pular uma fase, você estragou toda a licitação. Exatamente. Direito de defesa, tem que esperar aquele prazo certinho, 3 dias para isso, 3 dias para aquilo, 5 para aquilo. Então, foi uma escola assim que não tem preço. E precisa ter mesmo esse cuidado, né? Precisa. Porque você está mexendo com vida, com educação, com saúde, com dinheiro público, né? É preciso mesmo ter esse cuidado. E as cifras, né? Os valores, né? A gente não faz ideia. Quando você vê que
um contrato, ele chega a 50 milhões e fala, meu Deus, o que é isso? Aí você vai ver, vamos supor, da saúde, as 20 UBSs da cidade são médicos, são enfermeiros, são remédio. Então, olha que você vê que é uma coisa, os valores são muito grandes. Então, dá uma apreensão na gente, né? Eu avalio ali o seu dia ali, porque a gente sabe que os problemas são tantos e quase nunca cabe o não, né? Não. Você tem que encontrar sempre a possibilidade do sim, né? Mas eu, Bittencourt, eu tive uma felicidade de pegar duas pessoas maravilhosas. Eu digo que a Edna e o Dilador, eles se completaram. O Dilador com aquele jeito mais atirado, mais empresário, e a Edna com aquele coração maravilhoso que ela tem. Então foi uma junção que deu certo. Então, por um lado, a Edna cuidando do social, com aquele carinho que ela tem, com aquela calma que ela tem de ouvir as pessoas, foi muito importante para o sucesso da gestão do Dilador e Edna. Então, eu digo que esse casamento dos dois aí, um casamento político, ele deu muito, os frutos dessa administração dele foi muito importante. Com a falsa modéstia, eu sei que você participou de outra administração, mas se a gente olhar para trás, eu acredito que foi uma das melhores administrações, se não a melhor, nos últimos anos. Sim. Desculpe a modéstia. Eu tenho ouvido muito e tenho concordado as pessoas me falando do governo do Dilador e da aprovação desse governo. E realmente é o que a gente ouve por aí, que o Dilador tem uma boa aprovação do governo dele, e certamente isso vai também impactar positivamente na sua campanha ali na frente. Quando o Dilador falou com você, nós vamos precisar, e você chegou em casa, certamente para falar com a sua esposa, e falou assim, olha... Ele já vinha falando assim, meio que nas entrelinhas, mas praticamente, na verdade, a gente se preparava, a gente tinha algumas opções, né? A gente ia ver o andamento para depois chegar à conclusão de quem seria o candidato. E quando ele me falou pela primeira vez, eu falei, olha, primeiro, como eu te disse, eu, a princípio não aceitei muito. Posteriormente, fomos conversando, conversei com a minha esposa, ela relutou um pouquinho no início, mas acabou concordando e a gente seguiu o caminho aí. Você falou aí, agora há pouco, da admiração, respeito, o carinho que você tem pela Edna. Ficou alguma rusga dessa... Na impossibilidade da Edna ser a candidata a prefeita? Não, da minha parte dela, não. Eu e a Edna, nós temos inclusive ela é até minha vizinha, mora perto da minha casa, eu conheço a Edna, não é de agora. Sim. Eu conheço a Edna quando eu trabalhava, inclusive quando eu fiz Direito, no meu TCC, ela foi minha orientadora, ela foi da minha banca. Então, eu tenho um carinho muito grande pela Edna, eu acho que o que aconteceu aí foi coisas da política, e a gente tem que entender isso daí, não tem como mudar. Sim. É que nem você fecha com vários partidos, chega no último dia antes da convenção, porque o partido só está fechado depois da convenção. Antes Sim. ali você sabe que pode mudar. Sim. Então eu acho que isso daí é uma coisa para quem vive na política, que não era meu caso, que eu cheguei há pouco, ela é meio que normal acontecer isso daí, entendo eu. Sim. Mas com relação a eu e a Edna, nós somos parceiros, torço para que ela tenha sucesso, e ela vai ter sucesso, e que eu tenho, e a gente vai trabalhar junto. Hein? E há a possibilidade dela estar com vocês na campanha? O partido dela está com a gente. Sim. Está com a gente. A Edna está com a gente, sim. Tá. Você se sente preparado para assumir a chefia do Executivo de Araçatuba, uma cidade de 200 mil habitantes, Olha, que trabalha com um orçamento aí de 1 bilhão e pouco, talvez no futuro o governo já passe de 1 bilhão, né? Você está preparado para isso? se eu não tivesse preparado, eu não colocaria meu nome. Sim. Eu acho que numa idade que eu estou, de 63 anos de idade, eu não posso brincar. Eu passei 30 anos na polícia, você pode pegar minha ficha, fui limpa, trabalhei em várias cidades, Campinas, Santa Fé, Fernandópolis, Birigui, Guararapes, e pode perguntar onde eu passei, eu sempre tive uma vida ilibada, sem problemas, sempre. E quando eu resolvi ser, porque eu tenho certeza que eu dou conta do recado. Eu sei do serviço, eu conheço o serviço, porque 7 anos ali, como você mesmo disse,
tudo passava por mim. Sim. Eu sei que os problemas e os desafios são enormes, não é simples não, mas eu estou preparado sim, com certeza, podem confiar, a população pode confiar no meu trabalho, não só no meu trabalho, que é importante você também montar uma equipe. O sucesso da administração e do dilador, do dilador e da Edna, foi justamente porque eles conseguiram montar uma equipe boa. Porque é impossível uma pessoa sozinha administrar uma cidade. São vertentes diferentes, tem a saúde, que é muito complicada. A saúde é o calcanhar de Aquiles de toda a administração, do país nosso, você pode ver. Sim. Planejamento, nós temos lá um Tadeu Consone, que é uma pessoa fora da curva, ele tem anos de experiência, Muita experiência, ali. Né? Então a coisa anda, então a equipe foi muito bem formada. Borella, o que lhe atrai, ou pelo menos o que lhe motiva a ser prefeito de Araçatuba? Ao contrário de algumas pessoas, não é por ego pessoal não, é porque eu tenho certeza que você consegue mudar a vida de muita gente. Quando você olha umas obras, eu vou dizer em obras, Bittencourt, porque é uma coisa que fica mais patente. O que você faz na saúde ou na assistência social, ela vai passando, mas a obra ela fica. Então, quando você olha, você como repórter, que você tem seu programa aí, você lembra quando lá no Esplanada inundava? Sim. Aquilo que o pessoal lá do Sul está passando, e não existe mais aquilo. Sim. Foi uma obra feita pela essa administração. O Etarari, que era um bairro, que era uma poeira, o São José, o pessoal lá do Pinheiro, que era terra, nessa época que nós estamos da seca, todo mundo ficava gripado, Água Branca 1 e 2, está tudo asfaltado. Então, quando você vê que você consegue mudar a vida das pessoas, isso que me incentivou, isso que me motivou. E como eu disse, a saúde, ela é um problema. Se você olhar, em 2017, quando essa administração assumiu, e você olhar o caminho que foi percorrido, é claro que os problemas ainda nós temos, mas hoje nós temos um pronto-socorro que há 1 ano, 2 anos atrás, ele estava dando conta. E melhorou o atendimento, hoje lá tem 2 pediatras que trabalham 24 horas. Então o movimento aumentou demais. Hoje todas as nossas UBSs, a pessoa vai buscar o seu medicamento lá. A farmácia, antigamente era só ali do lado da Santa Casa, hoje em todas. Todas as UBS nossas têm um farmacêutico. Nós temos farmácia que funciona 24 horas por dia. Então você vê, tem aquelas pessoas com acima de 60 anos, o medicamento dela é levado em casa. Então a vida das pessoas melhorou. Né? Como eu repito para você, a saúde sempre vai ter que ficar melhorando. É o foco principal hoje. Uma coisa interessante, você como pré-candidato, é que você está muito atualizado com as necessidades e principalmente com as possibilidades. Sim. Né? Eu vou lhe perguntar, qual seria a obra do seu sonho no caso da sua eleição? Olha, eu digo assim, hoje nós temos 2 obras assim, que precisam ser feitas. Aquela ligação lá do Monte Rei, após o Bosque, aquela avenida precisa chegar até lá, porque aquela região cresceu demais e ela está meio sufocada. Então a avenida precisa continuar. João Arruda Brasil. Ela precisa continuar. Essa é uma obra que tem que ser feita. O segmento da Pompeu, dali para frente, precisa chegar até lá. Então essas obras, e tem mais, praticamente de avenida que eu me recorde assim, essas seriam 2 que teriam que ser feitas. O nosso pronto-socorro tem um projeto que ele vai ser totalmente mudado, não aqui no centro, que quando ele foi feito aqui, ele atendia todas as demandas, mas a demanda cresceu demais. Hoje atende em média, para você ter uma ideia, 600 a 800 pessoas dia. E essas pessoas não são divididas ao longo de 24 horas. Tem um determinado horário que tem um pico. Então, o atendimento melhorou. Para você ter uma ideia, tem muita gente das cidades vizinhas que vem ser atendida aqui, porque ela já sai dali com remédio, com medicamento na mão. Então, hoje, aquilo ali ficou um pouco apertado. Não está tendo condição. A gente precisa melhorar. Então, nós tem um projeto que já está praticamente feito e vai começar a obra aonde é o Hospital da Mulher. Então, ali o hospital é amplo. Então, ali vai ter 3 entradas. Uma entrada só para pediatria, vai ficar separada. Uma entrada somente para o SAMU, para aquelas pessoas que chegam acidentadas,
e uma outra entrada para o atendimento normal. Então vai desafogar ali, vai ficar muito bom. Então eu acredito e tenho certeza que vai melhorar muito. E aqui onde é o pronto-socorro hoje, ele vai ser mais na parte de saúde mental. Então esses são coisas que você, ao longo do tempo, você tem que fazer. E também nós ganhamos agora, fomos contemplados com o PAC, que nós vamos ganhar 2 UBS. Então essas 2 UBS, uma vai ser construída aqui no Concórdia e uma lá no Porto Real. Porque hoje o pronto-socorro lá de Taveira, do São José, é o que mais tem demanda. Então ali necessariamente, porque tem muitos bairros ali, e bairros carentes. Então ali tem que ser feita uma divisão. Vai ser construída uma nova UBS, então vai desafogar, melhora. E aqui no Concórdia, aonde é o Concórdia 2, o UBS do Concórdia 2, vai ser um pronto-socorro. E aí você consegue dar um alento, atender melhor a população. Tá. Vocês têm acho que 3 UBS que também tem horário estendido. Tem. O horário estendido nas UBS também não seria uma boa alternativa para desafogar um pouco o pronto-socorro? Sim, nós temos. Que acontece? É feito um estudo, a nossa secretária ela é muito técnica. Então, geralmente não, toda vez que existe esse estendimento de um horário, ele é feito um estudo prévio. Então, aquelas UBS, essas que foram estendidas, que eu não me recordo de cabeça agora, sim, com certeza elas foram estendidas devido à demanda dela. Tá. Então, isso é feito sim, mas isso custa, né, Bittencourt? Sim. Cada vez que você... Aliás, saúde custa muito, é caríssimo. Né? Então, a legislação pede para que determina que se gasta 15%, hoje está passando de 26%, e ainda é pouco. Então, no seu pensamento, já está isso mais ou menos elaborado, que você, sendo eleito, vai trabalhar para o novo pronto-socorro. Sim. O novo pronto-socorro praticamente ele já começa, porque, como eu disse para você, essa é a nossa bandeira, a nossa ideia é dar continuidade ao trabalho do Dilador e da Edna. Mas não vai ser concluído até o final do governo? Não dá tempo. E outra coisa importante na saúde também, Bittencourt, é a resolutividade. A pessoa ela tem que ir numa UBS, ou ela tem que ir no pronto-socorro, ela tem que resolver o problema. Sim. E tem que ser humanizada, tem que ser um atendimento. Aquela pessoa que procura uma UBS ou procura um pronto-socorro, é porque ela está com um problema, ela está doente, então ela precisa ser bem atendida. Ela precisa ser bem acolhida. E às vezes ela não tem esse acolhimento humanizado, e aí ela sai de lá chateada. E às vezes volta para casa pior do que chegou. Sim, né? E outra coisa importante de relatar, que a saúde, 3 entes têm que cuidar da saúde, municipal, estadual e federal. Só que as pessoas moram no município. Então, toda a culpa da saúde cai na prefeitura. Então, se há uma falha, por exemplo, nós estamos com a cirurgia eletiva, está parada. Mas não adianta você ficar, a gente fala muito, que não adianta você ficar jogando culpa, é o Estado que não fez. Você tem que procurar a solução, você tem que resolver esse problema. Hoje mesmo estava conversando com a secretária, está se fazendo um estudo ali, vai sair agora um limpa-fila. Então, nós separamos, conseguimos uma verba aí considerável, coisa de 4 milhões, para fazer alguns exames que estão aí, pessoas esperando há muito tempo, alguma cirurgia. Isso está bem encaminhado, provavelmente por esses meses, agora 1, 2 meses, isso já começa a ser feito. Então, não adianta você jogar a culpa em outro ente, você tem que fazer a sua parte. É claro que você não consegue resolver tudo. Hoje nós estamos com um problema grave aí na Santa Casa de Araçatuba. Você ter uma ideia, dias atrás nós estávamos com 25 pacientes no pronto-socorro esperando internação na Santa Casa. E o que acontece? Você entope o pronto-socorro. Aí você dá um mau atendimento para a população. Então você está vendo que é uma corrente. Um falha, vai prejudicando tudo. Sim. E a gente tem que achar a solução. Borella, você, sendo eleito, você vai gerir um orçamento de mais de 1 milhão, já disse isso, uma população de aproximadamente 220 mil habitantes. Isso tem um custo per capita de um valor razoável. Mas Araçatuba está numa média boa, com esse orçamento e a sua população. Sim. Tudo é caro, né? Tudo é caro. Tudo é caro. Você já tem umas verbas carimbadas, tantos por cento é na saúde, tantos por cento é na educação. Tem uma destinação específica. Nós temos aí uma folha de pagamento pesada,
apesar da gente estar num índice bom, que o índice nosso aí gira em torno de 38% a 40%, não chegou a 40% ainda, sempre 38%, 39%, então é um valor, é uma porcentagem muito boa. Só que a gente precisa dar uma reestruturada, um estudo na própria folha de pagamento da prefeitura. Nós temos salários muito altos e temos salários muito baixos. Então isso precisa ser feito alguma coisa, pelo menos um estudo, porque é uma coisa muito complexa, porque tem muitos direitos garantidos, então tem que ser feito por uma instituição que tenha uma expertise nisso, para que a gente tente amenizar esse problema. Então, o valor, fala assim, olha, 1 bilhão, mas é uma expectativa, né, Bittencourt? Sim, é uma expectativa. A economia pode piorar e esse 1 bilhão não realizar, só que as despesas continuam. Continua. Então, tem que tomar muito cuidado. Morella, você, agora é o momento de articulação, de muita conversa, está definido o seu vice? Então, eu até brinco, né? O pessoal, todo lugar que a gente vai, o pessoal pergunta. E eu falei uma coisa que o pessoal não gostou muito, até minha mulher me pergunta, né? Eu digo o seguinte, o casamento, quando você vai casar, você escolhe sua esposa. Você não deve satisfação para ninguém. É o Borella, é o Bittencourt que escolheu. Se você escolheu mal, o problema é seu, né? O problema é seu. Agora, na vice-prefeito, você tem que analisar uma pessoa que você vai conviver bem. São 4 anos. Você vai viver com aquela pessoa ali ao seu lado trabalhando. Você tem que pensar na estratégia. Você sabe que Araçatuba tem tempo de televisão, tem um programa de TV. Então, tudo isso é analisado. Essa estratégia precisa ser analisada com carinho. Eu falo que uma guerra não se ganha só com tiro, se ganha com tiro e estratégia. Então, a gente está analisando com bastante critério, para que a gente não faça uma escolha errada, todos esses itens aí, até de repente um ali que não está muito de acordo com o que você quer, mas num outro ele ganha, então você tem que escolher. Mas está bem encaminhado, a gente vai escolher um vice ou uma vice aí que vai contemplar. Está mais para um vice ou uma vice? Não, isso eu não te respondo, não. Bom, mas você certamente tem um nome que você gostaria. Sim, né? sim, a gente tem esse nome sempre tem. Da sua preferência, né? E grande parte da sua vida foi na área da segurança pública. Eu vou apontar aqui 3 áreas e gostaria que você avaliasse elas com a prioridade que elas teriam no seu eventual governo. Assistência social. Assistência social, hoje nós temos aí, segundo o relato da nossa secretária, no cadastro único aí, mais de 50 mil famílias aí inscritas. Então, a assistência social, ela é muito importante. Nós temos aí a nossa região, não digo Araçatuba, é uma região muito carente. Então, ela precisa, como eu disse na saúde, ela precisa tratar as pessoas também com muita humanização, com muito critério. Tem aquelas pessoas que se você der eu te falo isso com propriedade, Bittencourt, porque eu trabalhei 10 anos aqui nas ruas de Araçatuba como tenente. E se você vê algumas pessoas vivem numa situação que dá dó. Então é aí que a assistência social precisa estar atenta, o nosso público, os nossos profissionais da área precisam ter uma empatia muito grande para resolver o problema, pelo menos amenizar o sofrimento dessas pessoas. Então, a assistência social, ela precisa estar junto com a população, principalmente com essa população mais carente. E a segurança pública? A segurança é uma coisa que eu entendo. A segurança em si é o Estado. O Estado. É o Estado. Sim. Artigo 144 da Constituição é o Estado, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal. Sim. Mas a Guarda Municipal, ela tem um valor muito grande aqui Sim, na nossa cidade. Sim. A Guarda Municipal e outra, aquela pessoa que ela foi vítima de um furto, de um roubo ou até de uma agressão, ela não quer saber se é Polícia Militar, se é Polícia Civil, ela quer um amparo. Então a nossa Guarda Municipal, ela faz um trabalho excelente, são profissionais aí que bem treinados, a gente faz um treinamento com eles, tipo de uma reciclagem, um acompanhamento. Então nós temos um grupo muito bom, estamos aquém do efetivo do que nós precisaríamos, porque com esse advento aí da Covid, que foi uma coisa assim que
deixou a gente muito... Pegou todo mundo desprevenido, né? Nós ficamos um período sem concurso. E a Guarda Municipal, ela tem um diferencial dos demais funcionários públicos. Funcionário público, você fez o concurso, ele passou no concurso, publicou, você chama ele já começa a trabalhar. A Guarda não. A Guarda, ele faz o concurso escrito. Aí ele tem o médico, ele tem o físico, ele tem... E, posterior a isso, ele tem quase um ano de sala de aula. Porque é uma profissão complicada, são profissionais que têm que ter uma expertise melhor. Então, a Guarda Municipal, hoje nós estamos com um déficit de efetivo, mas presta um serviço aí muito bom para a nossa sociedade. A geração de emprego, a gente sabe que o grande gerador de emprego é a iniciativa privada, mas é claro que o poder público pode desenvolver políticas que fomentam a vinda de novas empresas, de grandes empresas, indústrias, consequentemente a geração de emprego. Gostaria de saber sua opinião sobre isso. Olha, eu vou para o lado do turismo, por exemplo. Eu ouvi umas críticas de algumas pessoas, alguns até pré-candidatos, dizendo que vai acabar com a Secretaria de Turismo. É um erro grave, porque o turismo, fui em palestra inclusive com o Mário Celso, prefeito de Andradina, ele disse que o turismo ele pode render mais do que a própria indústria, dá mais emprego, muito mais emprego, a mão de obra necessita de mão de obra. Você dá um exemplo aqui da BQN. Às vezes ela passa desapercebida pela maior parte da sociedade, mas todos os hotéis nossos ficam lotados, 80%, os nossos restaurantes, supermercado, posto de gasolina, emprego direto lá, direto e indireto, passa de 1.000. Então, são eventos como esse que acabam fomentando a nossa economia. E a cidade ficando mais bonita, ela chamando mais gente para cá. Hoje a nossa cidade ela tem uma característica, ela tem grandes empresas no ramo de alimento. Então nós temos o Rondon com 4 lojas, Tonin, Mufato. Então tem muita gente que faz aquele turismo que acaba vindo fazer compra aqui. E isso gera. E o nosso parque industrial, nós precisamos melhorar ele. Ele precisa ser asfaltado para que ele traga mais empresa para cá. Então, quando nós chegamos lá, a Diladora e a Edna chegou, praticamente os parques eles não estavam regularizados. Então, fizemos toda a documentação, está faltando só um para regularizar, e aí você consegue trazer mais empresa porque precisa ter emprego. É o que fomenta a economia, emprego. Sim. E a educação, como é que você pensa tratar a educação? A educação, se ela continuar do jeito que ela está, ela é nota 1.000. Você vê, o IDEB nosso subiu para 6,9, tem escola até com mais de 7. Hoje, praticamente todas as escolas foram reformadas, todas com ar-condicionado, recebe o uniforme no primeiro dia de aula. Os nossos professores, a nossa secretária, ela constantemente faz treinamento com esse pessoal, curso para esse pessoal. Então, eu digo que hoje a nossa educação, ela está de parabéns, porque eu conheço várias pessoas que têm condições de pôr o filho numa escola particular e colocam numa municipal. Quando você ouve essa fala, onde um juiz falou, um amigo meu, juiz de direito, falou que a filha dele estudava. Eu falei, mas tua filha? Ele falou, porque a escola é excelente. Então, isso daí é uma coisa assim que deixa a gente muito animado. Então, eu acho que a educação, tenho certeza que a educação, ela está nos trilhos certinho, mas ela tem que continuar nesse nível. Você não pode, eu digo assim, né, que não pode relaxar. Tem que sempre tentar melhorar, que sempre dá para melhorar, né? Esse tema aí você já respondeu, mas eu acho que é o grande gargalo, não da Prefeitura de Araçatuba, de todas as prefeituras do Estado, do país, que é a área da saúde, que é muito delicada. Você já falou da sua preocupação com a questão da saúde. Eu gostaria de falar com você, como é que você pensa a relação do Executivo com o Legislativo? Mas eu vou pedir para você, para a gente responder essa questão logo após o intervalo que nós vamos fazer agora. Nós voltamos daqui a pouquinho. Lá lá, vai sair um sanduíche de mortadela ou perdigão, a mais vendida e preferida do Brasil. Será que hoje eu virei um sanduíche? Tchau, tchau! Ué, o que é que ele tem que eu não tenho? Creio que gergelim, senhor.
Mortadela Ouro Perdigão. É amor, Tadela de todo pão. Maíra Design orgulha-se de estar há 25 anos criando ambientes com móveis de qualidade e peças de decoração cuidadosamente selecionadas, garantindo elegância e requinte. Conheça em uma das lojas de Maíra Design. Móveis com design único, sofás modernos e mesas de jantar deslumbrantes. Uma equipe de especialistas está sempre à disposição para garantir que você tenha o melhor em sua casa. Maíra Design. Tradição em bom gosto. Venha viver uma cascata de emoções no novo Praia Clube. Muita alegria, diversão, descanso e segurança bem pertinho de você. O Praia Clube está localizado em Buritama, a poucos quilômetros de Araçatuba e Birigui. Traga seus amigos e sua família e venha viver esse mundo de magia e emoções. Muita música ao vivo, hospedagens, piscinas, toboágua e área de churrasco. Praia Clube lhe oferece uma completa estrutura de lazer. Praia Clube, todo dia pra ser feliz. Eu só quero chocolate e biscoito. Au! Só quero chocolate e biscoito. Felicidade sem fim, os dois juntos assim. É chocolate e biscoito pra mim. Chocolate e biscoito. Chocolate e biscoito. Chocolate. Eu só quero chocolate. Chegou a Biscoiteria Cacau Show. É biscoito e chocolate juntos. O melhor dos dois mundos pra você. Feliz hoje! Muito bem, estamos voltando com o segundo bloco de eleições 2024, conversando com Borella, que é pré-candidato do PSD nas eleições de 2024 aqui em Araçatuba. É o candidato que poderá ser o sucessor ou não do prefeito Dilador Borges. Eu, antes de fazer o intervalo, perguntei como é que você pensa a relação com o Legislativo. Os poderes, eles são independentes, mas eles têm que ser harmônicos. Um executivo sem o legislativo não anda. Nós temos a nossa cidade vizinha, um exemplo, que existe uma guerra constante. Então, esse não é o caminho. Eu, particularmente, não conheço um país, um estado, um município que ele não consiga andar bem, levar para a população o que ela necessita, se não houver uma harmonia entre eles. O legislativo, ele tem a obrigação de cobrar o prefeito, ele tem a obrigação de questionar o prefeito. Por quê? Porque ele é ramificado na cidade. Cada vereador tem uma área, tem um bairro que ele é mais próximo. O vereador trabalha para a cidade toda, mas existe um local ou um grupo que ele é mais ligado. Então, é ele que vai ouvir mais, de uma forma mais constante, os problemas da cidade. Então, ele tem que trazer para o prefeito, mas tem que os dois trabalhar junto. E outra, eu entendo a oposição, ela é salutar. A oposição, ela faz com que o executivo não acomode. Ela é importante, mas ela não pode ser oposição à cidade, Bittencourt. Então, quando eu vejo um vereador votando contra um projeto que ele é bom para a cidade, porque ele não gosta do prefeito, porque ele tem problema com o prefeito, na minha opinião, não é que ele não gosta do prefeito, ele não gosta da cidade. Então, eu vejo que uma coisa é ser oposição ao prefeito, à administração. Uma coisa é ele ser oposto à cidade. E, às vezes, eu vejo isso, em alguns aí. Então, e também eu não entendo que o vereador tem que só falar amém para o prefeito. Eu acho que não. Então, ele tem que ter as ideias dele e o trabalho tem que ser junto. Porque se for um trabalho junto, uníssono, a cidade melhora, a população se sente melhor. Então, mas eu ainda acho que eles precisam, tenho certeza que precisa caminhar junto. Bom, se você for eleito, o que é que você vai dizer? Isso eu não aceito no meu governo. Olha, corrupção. Tem um governo acomodado, que acha que a cidade está boa. Não, nunca está boa. Nunca está boa. Nunca está boa. Você sempre vai ter problema. De repente, nunca vou dizer que está tudo certo. Porque não está. Precisa continuar fazendo. Porque você vê, né? Nós estamos com um programa aí de recap aí aqui na cidade que acho que nunca teve. E nós temos reclamações constantes com relação ao asfalto. Por quê? Qual foi o projeto? Primeiras vias, onde passa mais gente, depois você foi ramificando.
E aqui, você mora nessa rua, asfaltou a rua de lá, não asfaltou a minha, o cara vai ficar preocupado. Então, sempre você vai ter problema. Você não pode, um prefeito não pode acomodar nunca, dizer que está tudo certo. Como eu te disse da educação. Para mim, a educação atingiu um ponto excelente, mas não pode parar. Ela tem que continuar cada vez mais. Sempre existe uma coisa para melhorar, sempre existe. Porela, eu não sei se isso vai fazer parte da sua proposta de governo. O Dilador ensaiou isso aí, eu não sei se vai avançar ou não vai avançar. Como é que você pensa a necessidade de transferir a rodoviária para um ponto mais afastado ou estrategicamente melhor? E também gostaria que você colocasse qual é o seu pensamento de um novo centro administrativo para Araçatuba. São duas coisas que estão num local, o local é excelente, mas são duas coisas deterioradas. A própria prefeitura, a prefeitura na parte do andar de cima é cheia de puxadinho, um monte de gambiarra, fio para lá, fio para cá. Então não é um local salubre para trabalhar, pode-se dizer assim. Então, necessariamente, tinha que ter um local melhor para isso. E a nossa rodoviária, porque um dia de chuva, por exemplo, você não consegue pegar um ônibus. Então, necessariamente, ela tem que ser mudada dali, ou ela tem que ser melhorada. Nós tínhamos o nosso projeto, desde o primeiro ano do Dilador, existiu o projeto de mudar a Santa Casa. Qual que é o lugar ideal? Que nós contratamos uma empresa para escolher lugares, para fazer um estudo quais seriam os lugares ideal para a rodoviária. O local que eles acharam o melhor, em frente ao Tonim, ali onde eram os CEAs antigos, os mais antigos conhecem, ali seria o lugar ideal. Do lado da rodovia, o ônibus já entra facinho. Aí o que ocorreu? Aquela área era da prefeitura, passou para a União, depois voltou para a prefeitura e depois voltou para a União. E no governo anterior a gente estava praticamente quase conseguindo essa área. Aí depois mudou o governo, aí mudou tudo. Então não conseguimos aquela área, foi uma pena. Aí a segunda área é lá próximo na Iteuvino, naquele lado ali. Nós fizemos um estudo, ali por que ali? Muita gente pode falar, mas é longe, é um pouco afastado. Mas a nossa cidade está crescendo para lá. Os mais antigos se recordam quando aquele governador fez a rodoviária do Tietê. Acharam um absurdo, né? Muito grande, para que aquilo? Antigamente era lá no São Bento, no Largo São Bento, né? Aí fizeram aquela rodoviária enorme, hoje ela é pequena. A cidade expandiu. E a nossa cidade, ela está crescendo demais para lá. Então, se você for analisar nesse sentido, e a hora que fizer esse prédio, vai levar uma nova vida para aquela região. Então, o estudo levou em conta a geografia, tudo isso daí. Então, a gente está tentando fazer que uma empresa, que ela pegue esse projeto, ela construa, ela administre. Então, já fizemos, lançamos no mercado, não conseguimos, mudamos o projeto, lançamos novamente, não teve interessado, agora fizemos uma nova adequação e a esperança ainda continua, que um grupo, tem alguns grupos que eles pegam eles entram nesse processo licitatório, ganham esse processo, constroem a rodoviária e eles administram lá por 30 anos, 35 anos. Então, a gente está lutando para que isso ocorra. A gente vai tentar. E a prefeitura, se a rodoviária sair, no meu entendimento, eu acho que a prefeitura ali seria um lugar muito bom. A localização é boa. Excelente. Aquela parte de baixo você faria um amplo estacionamento, plantaria umas árvores e teria que fazer uma boa reforma ali. Então, eu acho que aí ficaria bom. Então, são projetos, mas são caros, né, Bittencourt? Sim. Para você construir essa rodoviária aí, eles calculam em torno de 15 a 20 milhões. Então, eu acho que você tem que eleger prioridade. Mas isso está no seu foco? Está no meu foco, vai continuar. A gente sabe também que no governo do Dilador e no governo anterior, houve uma tentativa de estender a Avenida Brasília. E me parece que nos dois momentos houve uma reação da Nestlé não aceitando isso. Você, como prefeito de Araçatuba, se elegendo, você vai continuar insistindo nisso? Não, eu acho que aí não
não vai conseguir. Não tem como. Até que esse próprio traçado que está sendo feito ali na Rondon, acharam uma outra alternativa e aquilo ali não vai para frente. Mas é necessário. Seria necessário, mas tem... A possibilidade de expandir a cidade além da Rondon. Hoje já tem vários projetos. Sim, tem. Se você pegar a Café Filho ali, por exemplo, que foi feito aquele pedaço após a Rondon, que foi... Hoje tem dois empresários ali que estão seguindo, não sei se você passou por lá, ela está chegando, ela já continuou, as duas pistas da Café Filho está chegando lá perto do novo condomínio lá. Sim. Vai chegar lá na JK. Então, mas eu vejo a Brasília, é uma coisa assim, não dá para você fazer uma promessa, na minha opinião, eu vou trabalhar bem com o pé no chão. Porque se vários governos já tentaram, e a Nestlé é uma das maiores empresas de Araçatuba. Então você tem que ter muito cuidado com isso também, você não acha, Vitor? Não, é verdade. Porque não adianta você prometer uma coisa que seria muito bom para a mobilidade, muito bom, mas no momento, na minha opinião, não é viável. Entrar numa área de conflito com uma empresa desse porte, eu acho que não é interessante mesmo para a cidade. Morelli, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, desejar sucesso para você no seu trabalho, na sua caminhada aí. Então, é isso que eu desejo e que o futuro prefeito de Araçatuba tenha esse olhar para todas essas áreas. Para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para a assistência social, para o esporte, que eu acho que também é tão importante, né? Eu penso que a sua vivência e a sua experiência durante todos esses anos aí com o Dilador lhe deu essa bagagem e que certamente vai ser muito importante para você numa futura eleição. Obrigado pela oportunidade. Você tocou num assunto aí que nós não abordamos, o esporte, né? Fui assistir o jogo do Aia lá, é uma paixão danada. Uma paixão. A gente precisa achar uma solução. Os empresários de Araçatuba, de alguma forma, precisam se juntar, porque é uma paixão do araçatubense. Com aquele calor lá, que você colocar 3.500 pessoas, não é fácil. E eu vi uma fala sua que vocês estão trabalhando para melhorar a iluminação. Sim, foi autorizado fazer uma licitação para colocar uma iluminação nova. E finalizando, eu agradeço a oportunidade, porque não é porque você não é conhecido que você não tem capacidade para fazer. Né? Então, através dos nossos encontros, eu vou levar a minha proposta aí para a população. Tenho certeza que vai ser bem aceita pela população. Obrigado. Borella, muito obrigado. Agradeço muito a você. E quero mais uma vez, amigo telespectador, agradecer você pela companhia nessa noite. E a gente, durante toda a semana, conversou com os 5 pré-candidatos, falando de proposta, falando de pré-campanha, de pensamento político. Eu tenho certeza que nós cumprimos aqui também o nosso papel de levar informação até você. E agradeço pela sua companhia mais uma vez e até uma outra oportunidade. Até lá.